Estruturas precárias de delegacias no interior do estado são motivos de cobrança. A gente vai mandar para o Ministério Público, o próprio governo do estado e a SDS para pedir as providências. São muitas delegacias sem nenhuma condição de atender a população, nem dos policiais desenvolverem suas atividades. Cano estourado da Compesa faz água invadir casas em Caruaru. Eu não sei como é que eu vou fazer mais não, porque a minha máquina é meu ganha-pão. Eu trabalho nelas para minha despesa, que eu não tenho quem me dê. Infelizmente destruiu tudo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. O COB2 está no ar. Uma boa noite para você. Vamos então conversar com os repórteres que chegam ao vivo para trazer as reportagens do nosso jornal de hoje. Boa noite, Jaira Lima e também Fábio Gomes. Jaira vai falar sobre os problemas estruturais nas delegacias, não é isso, Jaira? Boa noite, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham na B2. Isso mesmo, Magno. Problemas que são enfrentados em todas as delegacias aí do estado de Pernambuco. Não é um caso isolado aqui só da nossa região, não, viu? Problemas de estrutura, como a questão das rachaduras nas paredes, infiltrações, portas e janelas sem as travas adequadas. E a delegacia da mulher, algumas delegacias das mulheres aqui no estado que não funcionam da forma adequada como deveriam. Daqui a pouquinho eu volto, Magno, com mais detalhes sobre esse assunto que é tão importante. Tá bom, obrigado então para você, Jair. O repórter do G1 Caruaru e região, Fábio Gomes, chega com atualizações do caso do assassinato de um menino de 2 anos no sertão do estado. Um crime absurdo, né, Fábio? É isso mesmo, Magno. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui na B2. Nós estamos acompanhando aqui no G1 desde cedo esse caso, assim que a Polícia Civil confirmou que houve o registro, e inclusive hoje à tarde nós trazemos uma atualização, porque a delegada responsável pelas investigações divulgou a imagem do casal que está foragido e é suspeito de ter cometido esse crime bárbaro que chocou toda a região do sertão, também do Agreste e o estado como um todo. Arthur Ramos do Nascimento, a criança de 2 anos que chegou a ser levada inclusive para um hospital da cidade com lesões por diversas partes do corpo, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes e mais informações sobre o que a delegada Joedna Soares divulgou hoje à tarde para a gente aqui no G1. Magno. Tá certo, Fábio. Obrigado por enquanto para você, para a Jaira também. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais, porque agora nesse instante a gente fala sobre um outro tema. Agricultores e indígenas realizaram um protesto na sede da ADEP, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Os agricultores e indígenas do povo Capinauá chegaram no fim da manhã à sede da ADEP na Avenida Rosa e Silva, no bairro das Graças, no Recife. Com colchões, mochilas e cartazes, eles primeiro ocuparam a recepção do prédio. Em seguida, as famílias foram para outras salas da instituição. A mobilização contou também com o apoio de estudantes universitários da UFPE, UPE e de organizações sociais. O protesto reuniu famílias agricultoras do Agreste afetadas pela instalação de parques eólicos em cidades como Saloá, Buíque e Pedra. Os manifestantes pedem a remoção de algumas torres de energia eólica que estão instaladas em municípios no Agreste. Eles reclamam dos impactos irreversíveis que os empreendimentos eólicos vêm causando às comunidades, incluindo a perda de territórios, também remoções forçadas, contratos abusivos e danos ambientais e à saúde das famílias. As cobranças são direcionadas a instituições estaduais e federais. E aí os indígenas que participaram dessa manifestação falaram sobre a preocupação que eles têm. Vamos ver. O que está acontecendo é famílias inteiras doentes, famílias sendo obrigadas a deixar suas casas. Então você nasceu, se criou, hoje você é obrigado a deixar. Ou você sai de lá, ou então você vai morrer. Porque é ansiedade, é depressão, problema de insônia para dormir. É tudo que você imaginar, é um inferno tudo aquilo ali. A gente está cobrando da governadora do estado um olhar pelas famílias, porque os nossos governantes só estão falando na transição energética, na geração de energia limpa, barata e renovável, e não estão olhando para o que está acontecendo com as famílias. Vários estudos já comprovou os impactos e os nossos governantes não olham pelas essas famílias. Tem um projeto que está visando a nossa comunidade. Pelo menos 3 aldeias podem sumir do mapa aí.
E o nosso direito de reivindicação para que a nossa terra seja demarcada, pela amorosidade do governo, se nossa terra tivesse já completamente demarcada, a gente não está correndo tanto risco como tem, né? Hoje à tarde, uma comissão se reuniu com representantes do governo do estado. O diretor-presidente da CPRH explicou a posição do governo sobre as reivindicações dos agricultores e indígenas. Antes de emitirmos os relatórios para as empresas, em torno de 5 vezes, 4 foi 5 vezes ao campo, reunimos com as equipes e com as comunidades para definir todas essas contribuições que eles teriam. Tá certo? Isso está num relatório, chegou, nós estamos analisando e nos próximos dias nós vamos emitir solicitação de medidas complementares. A CPRH está aberta, a hora que eles precisarem, só é pedir uma agenda, a gente conversa aqui ou na própria comunidade. Não é aqui em Recife, não. Se precisar, nós vamos nas comunidades, está entendendo? Conversar com a população lá e ouvir deles quais são os seus problemas e encontrar soluções em conjunto com eles. No próximo bloco, a gente traz informações sobre a programação do Carnaval de Jaqueira. O AB2 volta já. AB2 de volta. Os problemas estruturais nas delegacias, principalmente em cidades do interior do estado, são apontados como problemas que podem trazer prejuízo à atuação dos policiais civis. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto e Jair Lima que vai trazer mais detalhes sobre esse tema. Jair, é contigo. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Magno, uma situação muito difícil, muito complicada, tanto para a população que depende dos serviços de algumas delegacias aqui no interior do estado, tanto para as equipes, né, os profissionais civis que trabalham nessas delegacias com estruturas precárias. A questão da infiltração está presente em algumas dessas delegacias, rachaduras nas paredes, portas e janelas sem as devidas fechaduras, o horário de funcionamento, no caso das delegacias das mulheres em alguns municípios aqui que não funcionam como determina a lei. Tem também a questão de equipamentos quebrados. A gente sabe que já existe um déficit muito grande de policiais, né, para atender a população e ainda os que têm que lidar diariamente com essas dificuldades, com essa falta de estrutura que poderia ser resolvida aí com uma simples manutenção, né, com mais constância nas delegacias do município, né, de alguns municípios aqui do estado de Pernambuco. Inclusive, a nossa equipe de reportagem visitou algumas dessas delegacias que estão com essas situações precárias aqui no estado de Pernambuco, no interior do estado de Pernambuco. Conversou inclusive com o presidente do sindicato dos policiais civis de Pernambuco, que disse que lamenta a situação e disse também que o estado não tem dado a devida atenção às unidades. O repórter G.C. Acioli e o cinegrafista Robson Santos prepararam uma reportagem para a gente. Vamos acompanhar. Delegacias sucateadas, depósitos com acúmulo de veículos que se tornam foco para a disseminação do mosquito da dengue, além da falta de equipamentos e ambientes insalubres, sem o mínimo para o desempenho das atividades policiais. Há anos, os problemas se acumulam nas delegacias, principalmente nos municípios do interior do estado de Pernambuco. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, Áureo Cisneiros, aponta os principais problemas encontrados nas delegacias e diz que o estado não tem dado a devida atenção à Polícia Civil. Essas visitas, a gente faz relatório e no final desse semestre a gente vai fazer um dossiê. A gente vai mandar para o Ministério Público, o próprio governo do estado e a SDS, para pedir as providências. São muitas delegacias sem nenhuma condição de atender a população, nem dos policiais desenvolverem suas atividades. Em Belém de Maria, a casa que abriga a delegacia está com a estrutura da frente deteriorada. Em Paranatama, um cadeado no portão e a delegacia fechada em pleno dia. Sinalizam que não há atendimento na unidade. Segundo o sindicato, apenas 2 policiais estão atuando no local. Já em Panelas, motocicletas entulhadas, infiltração e equipamentos quebrados. Tudo dentro de um prédio que não oferece condições para a atividade policial. Em Joaquim Nabuco, a placa de identificação já não existe mais. Rachaduras nas paredes e mais infiltração, tornando o ambiente insalubre. Já em Garanhuns, uma imagem que chama a atenção. A Delegacia de Proteção à Mulher, fechada no período da noite. As delegacias da mulher no interior do estado de Pernambuco estão funcionando, estão interrompendo o funcionamento, contrariando uma lei federal que diz que a Delegacia das Mulheres é para
funcionar ininterruptamente por 24 horas. Então, delegacia, por exemplo, de Garanhuns da Mulher, está funcionando à noite, nem à noite nem finais de semana. Arco Verde também não funciona nem à noite nem finais de semana. Delegacia da Mulher de Surubim não funciona nem à noite nem finais de semana. E é onde se acontece a maior parte dos crimes contra a mulher é à noite e final de semana. E justamente nessa hora que se precisa do apoio da delegacia sem funcionar. E aí as delegacias sem funcionar. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco compreende as dificuldades enfrentadas pelos profissionais e as sociedades no estado. Então a gente vem acompanhando essa situação junto ao TCE também, dessa fiscalização que foi feita na delegacia. A gente nota que é um dos reflexos da ausência do delegado de polícia, né? A ausência do gestor, a ausência do ordenador de despesa, né? Nessas mais de quase 60 delegacias hoje no interior do estado que não tem delegado titular. Então é um dos reflexos da ausência do gestor da unidade, da ausência do gestor da segurança pública ali municipal, é um dos reflexos da falta de delegado no interior. Apesar do anúncio de investimento de R$1 bilhão pelo governo do estado para a segurança pública, esses investimentos não têm sido sentidos nas delegacias do estado. O governo informou que em 2024 foram investidos R$ 62 milhões pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. O problema é que as delegacias sofrem com descaso. Segundo o Estado, esse montante foi 22% maior do que os R$ 51 milhões executados entre 2020 e 2023 no Estado e foi aplicado em diversas iniciativas que fazem parte do programa Juntos pela Segurança, como a aquisição de novas viaturas e equipamentos para a Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros. No último mês, o governo do estado publicou no Diário Oficial o edital de licitação para a contratação de empresa para a retomada das obras no Complexo de Polícia Científica de Caruaru. O contrato prevê um investimento de R$ 5,7 milhões. É importante desse complexo para que se possa concentrar, inclusive nas cidades pequenas, o deslocamento dessas pessoas, para que possam realizar as perícias e ter uma melhor qualidade nas perícias, uma melhor estrutura de trabalho, uma estrutura que já não comportava mais numa antiga seccional de Caruaru, né, uma estrutura extremamente precária, que dificultava o armazenamento de drogas, o armazenamento de armas, né, dificultava a perícia em geral. Então, a gente vê isso com bons olhos, esperamos e vamos acompanhar para que ela seja concluída, já que desde 2009, 2010, ela vem sendo travada. Pois é, Magno, isso é um problema de segurança pública, né? A gente está vendo essas dificuldades sendo enfrentadas nas delegacias civis, algumas delegacias civis aqui do interior de Pernambuco e também as delegacias da mulher. A gente fala muito aqui nos nossos noticiários sobre a importância, né, dessas mulheres denunciarem quando sendo vítimas de agressão, procurar uma delegacia mais próxima, de preferência a delegacia da mulher, mas aí quando elas chegam até essas delegacias, elas muitas vezes estão com as portas fechadas e elas não recebem um atendimento devido que deveria aí, tendo em vista que a maioria das agressões acontecem durante a madrugada ou nos fins de semana e como a gente viu aí na reportagem do GCA Ciolo e Robson Santos, muitas delas nem funcionam. Só para reforçar aqui, Magno, são 15 delegacias da mulher no estado de Pernambuco, que todas deveriam funcionar 24 horas, porém apenas 7 funcionam. São as do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Caruaru. Mas e aí, se nem delegacia da mulher tem, como é que a mulher vai fazer para se proteger, para ser acolhida, para buscar um local para fazer a denúncia, né? E aí evitar, de repente, um feminicídio? Existe uma lei que entrou em vigor desde 2023, que institui o funcionamento de 24 horas por dia das delegacias das mulheres, incluindo domingos e feriados, em todo o país. Essa lei ela determina que as delegacias especializadas funcionarão ininterruptamente. Além disso, de acordo com a norma, o atendimento às mulheres vítimas de qualquer violência deve ocorrer em sala reservada, preferencialmente por policiais do sexo feminino. E tem mais, viu? As vítimas deverão receber assistência psicológica, jurídica, do poder público, por meio dessas delegacias e também mediante convênios com a Defensoria Pública e órgãos do Sistema de Assistência Social e Juizados de Violência Doméstica e Familiar,
contra a mulher ou varas criminais competentes. Infelizmente, a gente percebe que isso não acontece, é lei, embora ela venha sendo descumprida. Em relação à reportagem que você acabou de ver com o repórter Jessé Acioli e o Robson Santos, nós entramos em contato, a nossa produção entrou em contato com a SDS, buscando essas respostas. O que é que está acontecendo, né? Tendo em vista aí essa verba que foi liberada para melhoria aí dos órgãos de segurança, das unidades de segurança, das delegacias. Não obtivemos resposta até o momento, não recebemos nota, nenhum comunicado da SDS, mas é claro, Magno, que a gente segue acompanhando e cobrando dos órgãos competentes essas responsabilidades. Eu volto contigo. Tá bom, Jaira, muito obrigado pelas informações. Um homem foi assassinado a tiros no bairro Morada Nova, aqui em Caruaru. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de 30 mil cigarros de origem paraguaia. Acompanhe agora nos destaques do dia. Na manhã de hoje, um homem foi assassinado e uma mulher foi atingida por uma bala no bairro Morada Nova, em Caruaru, no agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada por David de Araújo Ferreira, de 32 anos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem estava saindo para trabalhar quando foi abordado pelos autores dos disparos. Após a conclusão da perícia, o corpo foi levado para o IML de Caruaru. O estado de saúde da mulher não foi divulgado. Foi encaminhado para a Polícia Federal do município de Salgueiro, no Sertão, um homem que foi apreendido com uma carga de 30 mil maços de cigarro de origem paraguaia. O caso foi registrado na BR-232 em Serra Talhada no último domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização de combate à alcoolemia, policiais abordaram um caminhão-baú ocupado apenas pelo motorista. Ao abrir o compartimento de carga do veículo, encontraram 600 caixas de cigarro proibidos de serem comercializados no Brasil. O motorista disse que havia adquirido o produto no Rio Grande do Norte e que iria entregá-lo no sertão pernambucano. A PRF informou que ele poderá responder pelo crime de contrabando, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. A Prefeitura de Caruaru informou que a partir da próxima quarta-feira, algumas ruas do bairro Santa Rosa serão interditadas por conta de uma obra da Compesa. O trecho solicitado para a obra compreende a Rua Dois Irmãos, entre os cruzamentos desta com a Rua Arrojado de Lisboa e a Rua Raul José da Silva. O prazo para a conclusão da obra não foi informado. Um caso muito triste no sertão do estado chamou a atenção de toda a região. Uma criança de 2 anos foi assassinada em Itabira. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado no último domingo. No nosso portal G1 Caruaru e Região, há informações atualizadas sobre esse assunto. Fábio, um casal está sendo procurado por suspeita de ter envolvimento com esse crime, não é isso? Boa noite para você. É isso mesmo, Magno. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui. Esse casal em questão, eles foram identificados por Antônio Lopes Severo, conhecido na região por Frajola, e Giselda da Silva Andrade. Essa informação foi confirmada ao G1 pela delegada que está investigando esse caso. Segundo a delegada, eles eram responsáveis por cuidar do menino. Ainda de acordo com a Polícia Civil, esse casal ele já tem passagem pela polícia e foram presos por envolvimento com crimes como tráfico e também homicídio. Esse caso ele foi registrado no último domingo como homicídio por violência doméstica e familiar. A Polícia Civil também divulgou canais de atendimento onde a população que está acompanhando a gente agora pode ajudar nas investigações caso saibam o paradeiro dessa dupla, ou alguma informação que também possa ajudar durante as investigações. Esses números em questão são do Disque Denúncia, que é o 81 3719 4545, e também o telefone da própria Delegacia de Itabira, que é o 87 98877 2195. Aqui no G1 nós seguimos acompanhando esse caso revoltante e também trazendo as atualizações na medida que novas informações oficiais da Polícia Civil chegam para a gente aqui na redação. Magno. Quem tiver informações que ligue para que um caso como esse não fique impune, Não pode. Agora a gente vai mudar de assunto para falar a respeito de festas de carnaval. O G1 tem muitas informações sobre isso, tem informação inclusive sobre a festa de Jaqueira, Fábio? Tem sim, Magno. A Prefeitura de Jaqueira divulgou hoje a programação do Carnaval 2025. Essa programação conta com uma grade de artistas de mais de 15 atrações que foram confirmadas hoje à tarde aqui no G1 pra gente. Entre essas atrações, alguns destaques são o cantor Geraldo Azevedo, o cantor Maurício Ramalho e também os Neifes, que são muito conhecidos na região lá do Recife. Ao todo, são 15 atrações que se apresentam no palco principal, e isso sem contar com os blocos e troças que vão animar o município da
da Mata Sul a partir do dia 1º de março até o dia 4. Além dessas atrações que eu citei, tem também apresentações de Matheus Vini, MC Troinha, Kaique Góes, Fael Maris e vários outros artistas. Essa lista completa pode ser conferida aqui no G1 e eu aproveito o espaço bacana, para a gente encerrar essa participação do AB2 aqui de uma forma mais leve, convidando o pessoal que acompanha a gente para conferir essa matéria que nós preparamos. Magno. Tá bom, Fábio. Muito obrigado. Uma excelente noite para você. Obrigado, Magno. Boa noite para você também, em especial para todo mundo que acompanha a gente. A seguir, moradores perderam móveis, comida e tiveram que sair de casa por conta de um estouramento de um cano-mestre em Caruaru. Último bloco do AB2, vamos agora falar sobre futebol. Teve jogo hoje pelo Campeonato Pernambucano. O Jaguar venceu o Petrolina por 2-1. Daniel Bahia abriu o placar para o Jaguar, mas o zagueiro Thales marcou um gol contra. Depois, Guilherme decretou a vitória do Jaguar. Com o resultado, o Central agora ocupa a zona de rebaixamento. Está na 8ª posição e tem que vencer o Retrô e ainda torcer por resultados. Essa vitória do Jaguar também rebaixou o Petrolina e a equipe de Afogados também. Os detalhes você confere no GE Caruaru e região. Olha, o começo da semana para os moradores da rua Severino Félix dos Santos, do bairro São João da Escócia, aqui em Caruaru, foi para contar os prejuízos causados após um cano-mestre estourar e a água invadir a casa das pessoas. A Compesa afirmou que todos que foram atingidos serão indenizados. Acompanhe na reportagem. O dia foi de trabalho e de contabilizar os prejuízos para os moradores. Esta casa, que fica em frente ao local onde o cano estourou, foi uma das mais atingidas. Aqui, onde a água passou, destruiu e danificou eletrodomésticos, móveis e até parte do banheiro. Nem a geladeira ficou em pé. Tem hora que eu passo mal aqui dentro. Passo mal, porque eu nunca vi uma bagunça que ficou aqui dentro. E eu acho que desestruturou minha casa, porque essa casa aqui, eu tô com medo até de ficar dentro, porque até a esteira tá tirada dali, do quarto. A casa passou por uma reforma no fim de ano. Hoje o que sobrou mal dá para reaproveitar. Roseilton viu que construiu a vida toda e ir embora. Tudo que eu ganhava e a mulher também me ajudando e a gente comprando as coisas e para chegar numa situação dessa. Na mesma rua, outras casas foram atingidas. A água danificou a fachada deste imóvel. Nesta outra casa, os estragos foram tão fortes que a residência foi interditada pela Defesa Civil. Caiu o teto, o gesso todinho, o forro do gesso, caiu a esteira e a rachadura. E o piso está cedendo. O vazamento foi registrado no início da tarde deste domingo. Vizinhos gravaram o momento em que o jato de água atinge a casa e a fiação elétrica. A água também alcançou residências em uma rua por trás. A força da água foi tão grande que também atingiu a rua Joaquim Manuel de Macedo, onde eu estou agora. Os moradores dizem que todas essas poças de água foram resultado dessa água. Mas a água também causou estrago na casa dos moradores, como na casa da dona Maria José, que mora aqui há muito tempo. O que foi que a água destruiu aqui? Pode destruir minhas máquinas. Tem um monte de roupa lá dentro, está tudo molhado, eu vou ter que pagar. Eu não sei como é que eu vou fazer mais não, porque a minha máquina é meu ganha-pão. Eu trabalho nelas para minha despesa, que eu não tenho quem me dê. Infelizmente destruiu tudo. A casa onde Elizabeth e o filho Eduardo moram também foi atingida. Uma coberta no quintal ficou parcialmente derrubada e materiais de limpeza e higiene foram perdidos. Perdi o armário, perdi guarda-roupa, perdi rack, feira, mais de R$200 de feira. E eu quero a providência, né? O que é que a Compesa vai fazer por nós? As coisas não dá, né, para resolver, principalmente o quintal que você viu agora. Silvano tem um depósito de uma empresa de festas na rua. A força da água também chegou aqui. Perdeu muita coisa, questão de tapete, de tecidos de cortinado, de flores, de vasos, tudo que tem de material de festa que estava aqui no piso, realmente foi tudo destruído. De acordo com a Compesa, o estouramento do cano aconteceu devido à força da água que saiu da ETA do Salgado. O gerente de negócios da Compesa disse que a companhia irá indenizar os moradores que tiveram prejuízos. Quando ocorre algum sinistro desse porte, é sempre importante comentar que a gente não teve a intenção de que ele ocorresse, né? Ocorre por um problema de engenharia, né? Um grande volume de água passando dentro de uma tubulação provoca essa pressão elevada, apesar do tubo ser de ferro, né? Já é um tubo resistente, acaba provocando esse vazamento. Logo em seguida, a gente tem que entrar com todos os problemas para que possam ser resolvidos, né? Com toda essa frente de serviço, convocando diversas equipes,
equipes, seja a equipe de comunicação, seja a equipe social, seja a equipe de engenharia, sejam os outros órgãos de apoio. Então, logo em seguida, quando a gente termina todo esse arcabouço, a gente entra com a indenização. Tudo isso é feito de forma célere, como você está vendo. A equipe social já esteve aqui no local, já damos entrada hoje para essa indenização e essa indenização deve ocorrer de forma célere ainda nesse mês de fevereiro. A Compesa precisou interromper o abastecimento em bairros vizinhos. Devem ficar sem água até esta terça-feira. Avenida Brasil, Amilson Afonso, Fernando Lira e o condomínio Terras Alfa. Em 48 horas, contadas a partir de hoje, de 8 horas da manhã da segunda-feira, as próximas 48 horas serão de suspensão de abastecimento, mas logo na quarta-feira já iniciamos o abastecimento dessas áreas. É isso, e amanhã você confere as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícias. Eu e Jaira Lima vamos conversar com o vereador delegado Lessa. Ele vai falar sobre a atuação parlamentar na Câmara de Vereadores de Caruaru. O programa CBN Caruaru começa amanhã às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no AB2. Lembrando que amanhã teremos um encontro novamente por aqui. Até lá, um grande abraço.